Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Atos capítulo 4, amém? Que Deus te abençoe, que você seja edificado por essa palavra e que Deus faça transformações no meu e no teu coração, em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Pedro e João presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao carcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitavam, subindo o número de homens a quase 5.000. Então a igreja continuou crescendo mesmo com a perseguição, porque a perseguição não parou a igreja. Mas olha só que interessante isso aqui. Quem que perseguiu eles? Os líderes. Por quê? Porque na cabeça deles eles estavam fazendo a vontade de Deus, né? Na cabeça deles, o que aqueles caras estavam fazendo é pregar uma nova religião. E eles, com temor, né? Muito temor tanto do Império Romano, que dominava toda a questão ali de Jerusalém, e, enfim, por o temor do Império Romano, pelo temor das pessoas saírem da religião deles, aquelas coisas assim, eles perseguiam, meus irmãos, né? E aí Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra, como está escrito lá em Salmo 118, versículo 22, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, por mais que eles estavam tentando calar a voz profética de falar da palavra de Deus, a voz profética não se cala. Quando Deus inspira alguém cheio do Espírito Santo a pregar o Evangelho de Cristo, não há homem nenhum que pode parar essa mensagem e essa pessoa. Nenhum homem pode parar isso. A partir do momento que a pessoa é cheia do Espírito Santo e que ela tem um encontro com Cristo, com Deus, homem nenhum pode parar isso. Agindo Deus, quem impedirá?
Quando Deus age, meu amigo, sai de baixo, porque nenhum homem pode parar isso. Nenhum homem pode parar isso. Porque Deus é mais forte do que tudo. E quando Deus age, ninguém pode parar o agir de Deus. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. A terra, conta lá em Êxodo 20, 11, Salmo 146, 6. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, como está lá em Salmo 2, 1, 2. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Lucas 23, 7 ao 11, e Pôncio Pilatos, como está lá em Mateus 27, 1, 2, Marcos 15, 1, Lucas 23, 1 e João 18, versículo 28 ao 29. E Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendestes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciaram a palavra de Deus. Então, quando a igreja, meus irmãos, se levanta em oração, e quando a igreja intercede pelas pessoas, assim como o Espírito Santo também intercede por nós ganhamos autoridade, meus irmãos. É por isso que diariamente a melhor coisa a se fazer é começar o dia em oração. É começar o dia clamando a Deus, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para parar as fortalezas do engano. Amém? A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, como está escrito também lá em Atos 2, 44 e 45. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, como está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 21, Marcos 10, 21, Lucas 12, 33 e 18, 22. A oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, naquele tempo, as pessoas se convertiam e queriam dar tudo para Deus. Queriam dar tudo e as pessoas distribuíam as riquezas entre si. Mas a gente tem que entender que aquele tempo ali específico, depois, mais para frente, a gente vai ver que Paulo vai falar das contribuições regulares, porque você entende a causa de Cristo, amém? Mas a gente vê que nesse contexto aqui de Atos capítulo 4, e tanto o livro de Atos em si, a gente vê que no começo aqui da igreja, eles repartiam entre si e tudo era de todos. Eles viviam em casas, no templo, partiam pão e repartiam tudo entre si, né? Então, por quê? Porque eles achavam que Jesus ia voltar logo, muito rápido, entendeu? Que ele só tinha sido assunto aos céus, subido e já estava voltando. Só que a gente entende que o evangelho precisava ser pregado em todo mundo. Por isso que ele não voltou ainda. Por isso que tem um tempo para Jesus voltar. Amém? E o que a gente aprende aqui? A gente aprende que a igreja deve permanecer unida. As nossas diferenças não podem nos parar. As nossas diferenças teológicas, bíblicas, históricas, denominacionais, não podem parar o que Deus está fazendo no nosso meio. Nós temos o Espírito Santo da verdade e Ele
nos ensina todas as coisas. E se Ele nos ensina todas as coisas, nós não devemos ter medo, mas nós devemos ser corajosos e humildes diante da presença de Deus. Amém? Senhor Deus Pai, obrigado pela palavra de hoje. Obrigado pela coragem que é ler as Escrituras e ser edificado por ela, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor cumpriu e está cumprindo em nós a Tua promessa, Pai. Obrigado porque Tu deste o Espírito Santo de Deus a cada um de nós que recebeu Cristo. E dá àquele que não recebeu Cristo ainda a vontade de conhecer Cristo e receber o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa queira conhecer Jesus, ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e viver para a comunidade de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Altíssimo te abençoe, em nome de Jesus. Que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, que nós vamos ler Atos capítulo 5 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é fonte de vida e vida em abundância. Valeu, valeu! Fui!